Acho que essa semana aí o pessoal deve estar vendo as manchetes. Foi uma semana bem lotada aí de resultados de elétricas, principalmente. E uma que a gente selecionou especialmente para comentar aqui, então, é a Engie. Eu posso começar aqui pelos números, e aí depois a gente vai falando mais qual foi a razão desses números, né, por trás desse resultado, falar um pouco de perspectivas da companhia. Então, quando a gente pega a receita líquida, por exemplo, da Engie, a gente teve uma queda aí de 19% nesse trimestre, tá? Chegou ali em 2,7 bilhões de reais. EBITDA caiu semelhante, 16%. Só que quando a gente pega os números ajustados, né, tem um crescimento de EBITDA de 7% e no lucro líquido um crescimento bem superior aí de 17%. E aí muita gente vê aquela manchete ali da receita líquida caindo, do EBITDA caindo, e pode se assustar, né? Pensar que a empresa está piorando ou alguma coisa de errada está acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto vale tranquilizar o investidor que essa queda na receita líquida e no EBITDA se deve a uma questão meramente contábil, porque as empresas que atuam em transmissão de energia, elas precisam, conforme elas constroem esses projetos de transmissão, o que elas gastam na construção, elas precisam contabilizar como receita também. Só que é uma receita que entra com um custo exatamente da mesma magnitude. Então, é uma receita que não faz diferença. E aí, como a Engie estava construindo muitos projetos ali há um ano atrás, essa receita dela ficou inflada, e como esses projetos estão muito próximos aí do término, alguns até já terminaram, a receita de construção cai, então a base geral também tem uma queda na receita, mas justamente por isso que quando a gente ajusta esses números, a gente vê o EBITDA ajustado da companhia, que está mais condizente com a real geração de caixa que vem acontecendo no momento, ele cresce, tá? 7%, e lucro líquido ajustado crescendo 17%. Então, é basicamente isso. E aí, quando a gente isola esse número mais positivo que eu falei para vocês, tem algumas razões para isso, tá? O que puxou, então, esse resultado que eu considero muito bom da Engie foi a adição de capacidade instalada em geração. Então, eles concluíram ali construção de um campo eólico, né, um projeto eólico bem grande, e também a consolidação de uma aquisição aí de duas usinas solares. Então, tem Campo Largo 2, que é a eólica, Paracatu e Floresta, que são projetos solares. Então, quando a gente junta esses ativos de geração que não faziam parte do resultado do ano passado, a empresa adicionou aí 580 mega de capacidade. Isso dá em torno de 7% da capacidade atual, então é relevante, né, para um ano. E isso significa, basicamente, mais capacidade de geração, mais capacidade para ser comercializada e gerar resultado, tá? É um dos motivos para o crescimento. Aí, quando a gente vai para o segmento de geração, de transmissão, perdão, a empresa ela recém ingressou no segmento operacionalmente, né? Ela vinha construindo esses ativos, antes ela não tinha transmissão, e agora uma parcela desses ativos já está operacional. Quando a gente volta um ano atrás, eles ainda estavam sendo construídos, como eu comentei com vocês. Então, hoje, com o que ela tem operacional em transmissão, dá em torno de 490 milhões de receita anual garantida por contrato, tá? Então, esses projetos são Gralha Azul e Novo Estado, vocês devem ter lido por aí em relação a esses projetos, são projetos relevantes aí que a Engie utilizou para ingressar em transmissão, e isso está contribuindo com esse resultado, com a geração de caixa da empresa no período. Outra coisa que o pessoal deve ter gostado bastante é que nesse resultado, a Engie retomou aquele payout histórico de 100% do lucro líquido ajustado. Então, retomando, ali no primeiro semestre, eles tinham anunciado uma retração do payout para em torno de 55%, se não me engano, por uma questão de cautela, eventualmente poderia surgir alguma oportunidade de investimento, e eles deixaram isso em aberto, tá? Até para os nossos assinantes, a gente comentou que havia uma grande possibilidade da empresa retomar esse payout de 100% caso não aparecesse alguma aquisição relevante para fazer ou algum problema específico. É muito rápido, eles já retomaram, tá? Até um pouco acima aí da nossa expectativa, talvez a gente pensava nisso mais para o último trimestre agora do ano, mas eles retomaram já esse payout de 100%. Então, para o acionista que quer dividendos, que teve uma preocupação ali no final do segundo trimestre do ano,
está retomado, o dividendo voltou àquele patamar histórico, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA para ver a situação financeira da Engie, eles estão ali em 2 vezes, tá? É bastante seguro para uma empresa de energia elétrica, né? Lembrando que essas empresas, elas têm contratos reajustados anualmente pela inflação, então tem contratos de longuíssimo prazo, então elas conseguem operar até com uma alavancagem um pouco mais elevada que outras empresas de outros setores. 2 vezes é muito seguro, e justamente por isso que a empresa ela pode aliar crescimento com dividendos, né? Eu vinha comentando sobre a adição de capacidade, adição de transmissão com um payout de 100% do lucro ajustado. E por que isso é possível? Em energia elétrica costuma ser mais possível que em outros setores, né? As empresas se alavancam para crescer ao mesmo tempo que pagam dividendos. Então é bem interessante por conta disso. Isso eu falo olhando para o que ocasionou esse crescimento do resultado desse trimestre. Em perspectivas, né? O que eu posso falar para vocês? Quando a gente pega a geração novamente, eles estão construindo outra eólica já, né? Mais 2, na verdade. Uma é Santo Agostinho 1, tem uma capacidade aí de 430 megawatts, então é semelhante a essa capacidade que foi recém-adicionada. Isso vai agregar mais 5% para a empresa. Isso deve ser concluído agora até o primeiro trimestre de 23, então já vai contribuir com o resultado do ano que vem. E uma notícia importante aí desse último resultado que eles soltaram, eles anunciaram o início da construção de mais um projeto eólico, que é Serra do Assuruá. Tá? Esse empreendimento é ainda maior, ele é praticamente o dobro desse que eu vinha falando antes, ele tem 850 megawatts aproximadamente. Quando a gente pega para o tamanho da empresa hoje, é 10% da capacidade atual dela. Só que, claro, como a construção está iniciando agora, tem um prazo maior, isso deve começar a ser entregue ali no segundo semestre de 2024, eu imagino, gradualmente, tá? Eles não entregam tudo de uma vez só, essa capacidade vai subindo até chegar aos 850 que eu comentei. Para vocês terem uma noção, esse projeto é a maior eólica da Engie, do grupo Engie no mundo, tá? Então vai ser aqui no Brasil, vai ser através da Engie Brasil. Além desses projetos já em construção, eles têm 2.650 em desenvolvimento, que quando a gente fala em desenvolvimento, em geração, a gente está falando de projetos que estão naquela fase pré-construção. Então, a Serra do Assuruá, por exemplo, era um empreendimento que estava em desenvolvimento até pouco tempo atrás, iniciou a construção agora. Quando a gente pega esse número, 2.650, isso é 32% da capacidade atual da empresa, tá? Então, aí a empresa tem um potencial de agregar mais 1/3. Claro que isso não acontece de uma hora para outra. Provavelmente, esse pipeline de projetos vai ser utilizado aí ao longo dessa década, pelo menos, tá? Mas isso assegura aí uma perspectiva de crescimento interessante para a Engie. E aí, falando sobre transmissão, que é um segmento um pouco menos relevante no resultado da empresa hoje, né? A Engie é muito famosa por ser uma geradora. Eles têm ainda um restante de um desses projetos que já estão operacionais, mas é uma operação parcial. Então, eles devem entregar mais ou menos a metade desse projeto, adicionar aí mais 230 milhões de RAP já no início de 23 também. Então, é mais um crescimento contratado para curto prazo. Também tem um pequeno projeto que eles adquiriram em leilão recentemente, mas não é tão relevante e deve ser entregue mais para frente, aí, né? Depois de 2024, pelo menos. Então, uma empresa que tem perspectivas excelentes, soltou um resultado muito bom, tem um pipeline robusto para continuar crescendo. E aí, acho que uma pergunta que a gente recebe muito aqui dos nossos assinantes, ou a gente vê nas redes sociais também, é a questão dos múltiplos da Engie, né? O pessoal, olhando para trás, olhando aqueles últimos 12 meses, acaba entendendo que o múltiplo da empresa está muito esticado. Então, quando a gente pega preço sobre lucro, por exemplo, está em torno de 17,5 vezes. Chegou a negociar ali em torno de 19 vezes, pensando, sem considerar, né, o terceiro trimestre agora, que veio com lucro bem elevado. E também um EV/EBITDA de 7,5, se não me engano, tá? Só que quando a gente coloca todos esses projetos que entraram em operação recentemente e vão entrar na conta, esse múltiplo ele contrai bastante. Então, é aquela situação em que quando a gente olha a foto dos múltiplos da companhia, eles não mostram a realidade que a gente vai ver pelo menos agora em 2023 e melhor ainda mais para frente, tá? Quando a gente pega 2023, eu projeto um preço sobre lucro de em torno de 9,5 vezes, bem abaixo desses 17,5 atuais,
EV/EBITDA de 6,9 vezes, tá? E por quê? Justamente por conta desse crescimento contratado que eu venho comentando, tá? Sem mencionar que agora, nos últimos 12 meses, que fazem parte desses resultados aí da empresa, vale lembrar que a gente teve a crise hídrica, né? Ali no terceiro tri do ano passado, um pouco no segundo semestre como um todo, né? Como a Índia é uma geradora que tem muitas hidrelétricas, ela se prejudicou ali naquele período. Isso acabou diminuindo esse resultado, acaba inflando os múltiplos também por conta disso. Hoje o cenário é mais normalizado, com o crescimento contratado, o múltiplo da empresa deve ficar num patamar bem mais civilizado, né? Dá para dizer assim. Então, hoje a Engie está mais diversificada em fontes, então eu venho falando que eles estão entregando eólicas bastante relevantes. Ela não depende mais tanto quanto dependia das hidrelétricas, então o fator de risco da empresa também diminui, né, com essas entregas. Não é só a capacidade que sobe, mas a diversificação de resultados também é interessante. E sem falar que a empresa tem uma das maiores rentabilidades do setor elétrico, né? Tem um ROI de 33%, fechou agora no terceiro tri, um ROIC de 22%. Então, basicamente, isso significa que a cada projeto novo que a empresa constrói, se ela botar a mesma eficiência que ela coloca historicamente, o resultado para o acionista vai ser muito interessante, né?